Olá, queridos, Deus seja louvado, a paz seja com vocês, a paz e a graça de Jesus Cristo. Mais um Histórias MV, agora o 10º, contando as coisas como foram os bastidores, tá? E a Betsy está chegando de cavalo e ela vai também participar. Olha que elegância, né? Deus não me dê uma esposa charmosa. Seja bem-vinda. Amém, glória a Deus. Muito bem, a Dani vai pegar a Paloma agora, Dani, por favor. E vamos então fazer uma oração nesse momento. Ok, a Dani está com a cabeça coberta também. Vamos então orar, fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nesse momento queremos pedir a tua bênção, para que esse relato traga glória ao teu nome e vejamos a importância de não rejeitar luz, de examinar a evidência por nós mesmos e aprender os erros de outros, para que haja edificação do templo da verdade, o acabamento, para que tu possas vir e encontrar um povo preparado, obediente a todos os teus preceitos. Louvado seja o teu nome, dê-nos fluência e guie nossos pensamentos, para que somente falemos aquilo que edifique, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, nos ajeitamos, a Beth pôs uma blusinha e nós vamos agora contar um pouco para vocês um ano de Nova Luz em Capitólio, o pacote antifeminismo. Faz um ano que estourou a bomba assim que a comunidade local, nós vamos falar bastante sobre a repercussão local, sem mencionar nomes, né? Para você entender a dinâmica e por que Ellen White recomendou e instruiu-nos a não nos aglomerarmos, fazer grandes aglomerações. Mas faz um ano que estourou assim, levantou um escândalo, muitas ondas altas, a questão da barba, né? E vamos contar como que tudo começou. A Betsy, ela já vinha falando para mim há anos sobre a importância de nós lermos a Torá, a lei de Deus, mas conhecermos melhor a vontade de Deus, né? E não usar argumentos, né, Betsy, espúrios para rejeitá-las. Eu geralmente usava Atos 15, o Concílio de Jerusalém, para mostrar, não, de que tudo que nós temos que fazer é a lei moral, Levíticos 11, que é carnes puras e impuras, e basicamente é isso, né? E pegava um texto que convinha, por exemplo, não tatuar, só alguns textos que O convinham. adventismo, né? Pega um texto aqui, outro ali, que convém para provar algum ponto, por exemplo, não tatuar. E então, eu queria fazer uma série de vídeos sobre a lei, assim passando, né, pela lei de Deus e mostrando por que nós não guardamos estatutos e juízos, testemunhos, preceitos, todos esses aí secundários, por que nós não guardamos? Para provar, para explicar por quê, né? Usando Atos 15 também, entre outras coisas, para estudar a Bíblia a fundo, né? E então, como nós não tínhamos palestrante para o MV seguinte, eu pensei, por que não fazer então uma exposição no MV e estudarmos juntos, né? Então foi assim que surgiu o MV, chamado Estatutos e Juízos, Renovação da Aliança, né? Eu tinha também escutado um áudio de Dennis Priebe contra essas novas luzes e alertando contra nós guardarmos as festas, e ele usou alguns textos muito usados por essas pessoas, então alertando contra a nova luz. E eu escutei, comparei os argumentos e o pastor Dennis Priebe falou assim, olha, e essas pessoas usam esse texto aqui de Ellen White, esse texto, que realmente parece forte, não é? Mas aí
ele mostrou por A mais B por que nós não devemos guardar as festas. Mas aquilo ficou na minha mente. Esse texto aqui, ó. Olha só. Isso aqui eu traduzi do inglês, não tem em português. Em consequência da contínua transgressão, a lei moral foi repetida em grandeza terrível no Sinai. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deveriam governar o dia a dia. Esses estatutos foram explicitamente dados para proteger, né, os 10 mandamentos. Portanto, não são os 10 mandamentos, são estatutos. Para proteger os 10 mandamentos. É uma cerca ao redor. Eles não são tipos, sombras, que passariam com a morte de Cristo, shadowy types. Eles deveriam ser obrigatórios. Binding vem de uma ligação. Tem uma tradução melhor do que obrigatórios? Binding seria... É unir, é uma coisa que, né, é um dever sobre o homem em todas as eras, enquanto o tempo durar. Não é os 10 mandamentos, é outra coisa. Esses mandamentos foram endossados, né, reforçados pelo poder da lei moral e eles claramente e definitivamente explicavam essa lei. Você pode ver, lá amanhã a gente vai começar, depois do decálogo. Aonde estão os 10 mandamentos, crianças? Vitória, Dani, onde é que estão os 10 mandamentos na Bíblia? Os 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado, não matarás, não adulterarás. Um recorte do vídeo do MV, da nossa exposição Introdução aos Estatutos e Juízos. E também o Evangelho é dado em preceitos no livro de Levítico. Requer-se obediência implícita agora, como então. Quão importante é que entendamos o significado dessa palavra. Só 2 classes se desenvolverão no mundo, os obedientes e os desobedientes. Então, eu fui sendo sincero comigo mesmo, né? Então, tem uma coisa aí. É válido para nós hoje e precisamos nos fundamentar. Mas a intenção original era provar, mesmo com esse texto, né? Comparando. Eu não sabia qual seria o resultado final. Eu não sabia que o resultado final seria incluindo a consequência, um dos estatutos é o homem não deve, né, danificar os cantos da sua barba, né? E então por isso que os judeus ortodoxos usam até hoje e assim por diante. E eu era contra deixar crescer a barba. Para mim foi assim difícil digerir esse pensamento, né? Foi um fardo. Ai, não acredito. Mas contra a minha vontade, né? Vocês sabem que eu não usava barba cheia antes. Eu já usei cavanhaque por um bom tempo, mas barba cheia não. Ai, não, coisa de velho, estigma. Eu tinha certas coisas que nós herdamos da cultura, né? Então foi contra. Não é que eu comecei a usar e agora falo para todo mundo que é um dever, né? Enfim, né, Beto? Você é testemunha disso, né? De que eu não queria. Foi duro para mim, mas eu estava disposto. Eu no começo entendi, assim, por alguns meses eu estava indeciso. Mesmo tendo pregado Estatutos e Juízos, essa série aqui que você vê, né? Nesse momento eu não estava convencido, eu já tinha propensão a aceitar que o Estatuto da Barba realmente não passou com a morte de Jesus, não é um tipo, uma sombra. Mas foi, e inclusive um grande amigo meu, diretor de ministério, me perguntava, e aí a barba? É por motivo religioso ou só gosto pessoal? E eu falei que eu estava indeciso, por um lado A, por um lado B e tal, né? E aí, como é que foi? Nós fomos de férias, nós passamos de férias por acho que 2 semanas quase, né? E nessas férias, nós passamos na casa de uma família amiga, que se juntou outras famílias, e nesse momento eu fiz uma pregação, então que eu já tinha convicção, que era evidência atrás de evidência, e eu preguei para eles, gravando só o áudio, para que eu pudesse consultar algumas pessoas estudiosas da palavra também sobre esse assunto, né? E o áudio, nesse momento, a minha convicção era de que não danificar os cantos da barba seria nunca danificar nem as pontinhas que crescem, ou seja, deixar crescer até o umbigo, se fosse e tal, né? E ele estava sincero, e eu estava determinado. disposto. Tanto é que estava assim um Papai Noel jovem,
É. E o bigode também jogava para o lado como uma cortina. E realmente o Daniel, mas ele estava fiel ao que ele estava entendendo. Porque se nós pregamos que, pela graça de Deus, vamos dar a vida, né? E nos espelhamos nos mártires, Sim, o que que é usar uma barba, né? Imagina. né? É muito pior você ficar cego, por exemplo. Está disposto a ficar cego por Jesus, né? Arrancar o seu olho. Já pensou? É melhor arrancar o olho. Então eu pensei, isso não é nada. Eu nem fico me olhando, me vendo. O espelho é uma criação do homem. Enfim, eu estava disposto a sacrificar a minha aparência, né? Que eu julgava que eu ia ficar feião. é, e Até a minha passou um pouco reputação. vergonha, mas assim, as pessoas não comentavam, não ria, né, por educação. Mas eu imagino que ele passava um pouquinho de vergonha, porque a gente passeou, foi dirigindo em vários lugares, vários estados, não, vários, uns dois só. Mas assim, várias casas de parentes, E amigos, e quando eu assim. comia pão com amendoim e mel, né? O mel sujava e Ah, eu tá tinha bom, que. mas Eu usava gel e um clipe para ver se educava a barba para ir pro lado e não ficar é, sujando a comida. Enfim, foi uma aventura, foi umas peripécias aí. Mas aí, quando eu consultei essas pessoas, uma delas me disse: olha, me esclareceu que não é as pontinhas que não pode cortar, né? Eu entendi. É, e mas é os cantos da barba, ou seja, não deixar só cavanhaque, só bigode, só isso. Isso aí as pessoas faziam, né? Era questões de idolatria, né? E por isso também as tatuagens. O verso logo em seguida me dava certeza de que não, isso é para nós válido sim. Por que que a gente aceita a tatuagem que é logo o verso seguinte? Só existe um verso na Bíblia inteira e Ellen White não fala nada sobre tatuagem, mas todos nós aceitamos. Por quê? Por causa desse versículo. Né? Enfim, você pode ver todo o vídeo que eu lancei então no sábado seguinte, aqui nesse link, né? Estavam presentes aí umas 20, 30 pessoas da comunidade, né? E eu falei para elas, olha, cuidado em rejeitar assim de cara e já começar a falar, porque isso vai te cimentar, já vai te confirmar numa certa direção. Estude em casa, examine. Não aceite de forma precipitada, né, sem comparação, e não rejeite de forma precipitada. E assim foi. A princípio uma paz, mas aí, depois de uma semana, quando eu lancei o vídeo Novidades MV, de dezembro de 2021, essa imagem aqui, ó, nessa imagem, parece que estou de barba muito grande assim, né? Uou! Mas só que a minha gola está aumentando o vulto, então parece maior. E nesse momento eu não tinha ainda passado a maquininha, estava com a barba realmente grande, mas a gola aumentou ainda mais. E aí nesse momento, esse amigo meu me perguntou assim: tem certeza que você quer ir nesse rumo, né, por WhatsApp? Tem certeza que você quer enveredar para esse rumo, né? E sinceramente eu esperava mais alguma coisa bíblica. Olha, me equivocado por A, B e C. Mas apresentando não, textos. mas não, Porque nada, o que nenhum nós texto. temos são textos. A gente abre a palavra de Deus, está escrito. Sim, Então, existe algum texto que diga não, não é para usar? sim, Só apenas diziam eu acho e eu acho. Isso não tem baseamento, embasamento. embasamento nenhum na palavra de Deus. Então, assim, os contra-argumentos geralmente nos fortaleciam na convicção. Porque, gente, esse é o melhor argumento que você conseguiu trazer, é isso? Então, tem alguma coisa errada nisso, né? E a gente foi então vendo as reações, né? As pessoas mais maduras, elas falavam, ó, eu vou estudar mais a fundo, faz sentido, mas não já rejeitar por ABC. Geralmente se rejeita olhando um para o outro. Quem vai aceitar? Quem que já aceitou? O líder do ministério ali, o que, que ele disse? Se não, não. Então, geralmente é assim, tá? Eu estou dizendo isso para alerta. Por isso a Angel White disse para cuidar com as comunidades e aglomerações. Eu sei que tudo Colônias, né? acontece eu sei que muita coisa acontece pelo WhatsApp também em grupos, né? Então, também cuidado com grupos aonde
É muito fácil se comentar negativamente sobre certa coisa, já criando um pré-conceito, né? Ai, não, melhor não, porque ó, os frutos, muitas vezes se fala fruto para qualquer coisa, não. Enfim, Não, esse negócio de olhar para o fruto, o que que é? A pessoa exatamente. fica querendo olhar para o carteiro. Não, o Ou, carteiro não tá. Ou seja, começa a olhar a pessoa e ou, não a ou mensagem. então Quem passou a Ou então, mensagem? quantos discípulos? Ah, se tem muitos discípulos, o ministério é grande, prosperidade, então isso se É presume como que se é o fosse um fruto, sinal, né? é. Então, geralmente, isso aí também é muito usado. Porque se fosse, né, Jesus lembra lá João 6, eles queriam por causa da comida. E Jesus fez um sermão ali que sobrou ninguém, se não fosse os 12 ali, né, todos abandonaram Jesus. E foi um sermão duro. Então tem momento de fazer uma limpa, uma poda. E vemos realmente quem treme da palavra de Deus, quem quer investigar, né? Beth, pega lá o celular rapidinho, por favor, porque lá eu anotei. Eu vou aproveitar e vou ver, O pão de quê? né? Tá chegando. Muito bem. Aqui na nossa comunidade era assim que a gente ia fazer culto na roça, na vizinhança. Um sábado ali, outro sábado aqui, outro sábado na casa de um outro vizinho. Aqui no IBC geralmente tinha culto sábado sim, sábado não, né? E com essas questões, né, começou-se certa resistência. Ah, Daniel, é sempre você que prega, né? Eu não queria colocar alguém para pregar que fosse lançar incredulidade, né? Ou com algum argumento assim mais cultural, questão assim. Então eu geralmente eu pregava, de vez em quando eu convidava outras pessoas. Mas aí alguém perguntou assim, Daniel, é sempre você que vai pregar, né? E então eu já percebi que estava tendo certa resistência. Chegou um ponto em que ninguém veio aqui para o IBC num certo sábado. E nesse dia eu pensei, bom, as pessoas estão achando que eu sempre prego agora isso, né? Que a barba agora é tudo para o Daniel, né? Tá meio. Então vamos pregar sobre o amor de Deus como revelado na física. Então eu trouxe esse sermão aqui que você vê, com várias lições da natureza objetivas, né, para ver a reação deles. Só tava eu e a Dani, né? E você? Aí nesse dia não veio ninguém, né? Mas Deus me deu um consolo nesse momento. Eu preguei normalmente para Betsy e para Dani, e Deus me deu nesse momento Isaías 54. Olha só que lindo. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Rompe em cânticos e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. E assim, isso me deu tanta consolação de que na Bíblia a gente vê geralmente, né? As mulheres mais consagradas, piedosas, são estéreis, mas aí oram, né? E aí Deus vira a sua sorte, né? Reverte a sua sorte. Deus faz isso para provar, muitas vezes, né? É fantástico, esse é o nosso Deus. Então isso me consolou muito. Nós temos estudado Isaías e visto que é para os eventos finais, né? E isso tem sido muito valioso para o tempo do fim. E também lá em Isaías 66, nós estudamos juntos, já fizemos um vídeo só para isso, né? Dizendo que Deus habita no alto e sublime lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis à sua palavra. Vossos irmãos que vos odiaram e que vos lançaram fora por causa do meu nome, disseram que o Senhor seja glorificado, ou seja, com uma motivação religiosa, mas rejeição por amor do nome de Cristo, né? E ainda falam que é por amor a Deus. Isso. Então mas ele aparecerá para a vossa alegria e eles serão envergonhados. E aí começa Isaías 666, que é o
divisor de águas, a partir daí começam os eventos finais. Veja mais, muito interessante nesse vídeo aqui. E a questão da barba pode parecer uma coisa tão detalhe, mas eu me pergunto, se é tão pequeno, se é tão não importante, então por que é tão difícil aceitar? Né? É como a questão das joias. Muitas pessoas têm extrema relutância em largar certos artigos do vestuário, né? De hábitos, o que mexe com o seu ego, com a sua aparência, né? Mas está escrito, então, claro, vamos fazer. É uma coisa pequena, né? Algumas mulheres podem achar, ai, que isso, né? Tem que tirar o brinco, a joia, mas é pequeno. Mas é obediência. Adão e Eva se convenceram de que comer de um fruto não traria consequências tão drásticas, né? Sim, é só Não um vai se perder por fruto, causa de um né? fruto. Deus vai ver que é por intenção boa e que eu quero ser semelhante a Ele. Vos tornareis semelhantes, né, a Ele, discernindo o bem e o mal, enfim. Aí nós trabalhamos muito o Antigo Testamento. Aí eu pensei, gente, vamos estudar com essa ótica agora, do compromisso. Tudo que o Senhor falou, faremos. Aliás, voltando, Isaías, em Êxodo 19, na Bíblia White e na Legado também tem, diz que esse compromisso do povo de Deus, tudo que o Senhor falou, faremos, deve ser renovado no fim do tempo. Gente, então, no fim do tempo deve haver uma nova ênfase em ser fiel em todas as coisas, em todos os deveres. Há privilégios e deveres, Ellen White diz, esse texto aqui, que eu até anotei aqui na frente, há verdades gloriosas a serem apresentadas perante o povo de Deus. Ellen White, sobre o futuro de Ellen White. Privilégios e deveres que sequer suspeitavam haver na Bíblia serão revelados aos seguidores de Cristo. Então são pontos, deveres não tão intuitivos, não tão típicos ou que se suspeitava. Não, é fora da caixinha, mas serão revelados ao povo de Deus. Então, quando um irmão recebe nova luz sobre as Escrituras, deve expor francamente sua maneira de entender e todo ministro deve investigar as Escrituras com espírito de singeleza, a fim de ver os pontos apresentados se podem ser corroborados pela palavra inspirada. Né? Então, Você fez isso. eu expus, né? E eu consultei pessoas também antes e expus logo em seguida, para todos também. Olha, isso aqui foi o que eu estudei. O que vocês acham? Aí os comentários estão abertos, tem comentários pró e contra. Geralmente é contra, porque houve uma reação muito forte contra, mas você pode ver que não é com argumentos sólidos da palavra. Né? Enfim, aí nós anunciamos o próximo Congresso MV para toda a comunidade e a comunidade veio em peso. Né? Pessoas de toda a roça, que praticamente todos os ministérios estavam representados, aqui os principais. Na primeira parte da Escola Sabatina, né, nós estudamos aqui, eu apresentei a mensagem não permito que a mulher ensine a igreja. Ou seja, aí, na segunda hora, um sermão mais geral, né, a glória progressiva do Adventismo. Eu pensei, olha, nós poderíamos fazer aqui confraternização, escola sabatina, mas eu tenho essa mensagem nova que Deus me deu, que está na Bíblia, na palavra de Deus, a minha convicção, e eu queria que eles ouvissem de primeira mão, para que eles possam aceitar ou rejeitar. Já sabia que estavam rejeitando, já esperava que eles iam rejeitar, mas que eles ouvissem de primeira mão, né? E aí a responsabilidade é deles. Mas assim, uma das famílias saiu e não permaneceu e já foi para casa. Dizendo, gente, que oportunidade para a gente, né, pregar a unidade, uma confraternização, se entender. Isso foi a parte da tarde. Né? Nós tivemos ali confissões públicas. Que também não foi É, como tinha sido nas outras você vezes. percebeu que houve um silêncio assim, né?
uma relutância muito grande em se render à influência do Espírito Santo e assim, corações não queriam ser derretidos. E olha só, lendo aqui, ó, quando nova luz for apresentada à igreja, ser-vos-á perigoso rejeitá-la, recusar ouvir a mensagem, por ter preconceito contra ela ou contra o mensageiro, não desculpará o vosso caso perante Deus. Condenar aquilo que não ouvistes ou não compreendestes, não vos exaltará aos olhos dos que são sinceros em suas investigações da verdade. Então, recusar ouvir a mensagem por ter preconceito contra ela ou contra o mensageiro, não desculpará o vosso caso. Progredíssemos nós em conhecimento espiritual e veríamos a verdade se desenvolvendo e expandindo em sentidos com que mal temos sonhado. Nós sonhamos que vai se expandir justiça pela fé, amém, nós aceitamos e abraçamos essa luz de 88, luz progressiva, e eu louvo a Deus porque para mim a ficha caiu faz alguns anos nesse ponto, vocês conhecem que eu tenho pregado sobre isso, então nós imaginamos que vai ser nessa direção, porque ela tem um texto que fala que um ponto vai prevalecer, justiça pela fé, amém, glória a Deus. Mas quer dizer que todos os outros pontos, saúde, por exemplo, estilo de vida, educação, não vai ter nova luz também, novos deveres. Então aqui, ó, em sentidos com que mal temos sonhado. Então, ponto, a questão dos estatutos e juízos, realmente nós não tínhamos sonhado. Para mim, eu sempre ficava rejeitando, não, Ellen White fala bem pouco nisso, então eu tenho percebido que muitos são mais seguidores de Ellen White do que da própria Bíblia. Se ela não fala disso, então a gente não aceita. Ela tem que falar da boca dela, como os luteranos. Se Lutero não aceitou o sábado, eu sempre uso esse exemplo, Mas a gente pode falar também de Zwinglio. Os seguidores de Zwinglio, não, Zwinglio era batismo por aspersão, Então fazia oposição. Vocês anabatistas, em alemão, anabatista é pessoas que se batizam de novo. Wiedertäufer, quer se batizar uma segunda vez. Que isso? Para com isso, está causando divisão na igreja. Zwinglio é nosso líder, A grande reforma da Suíça. Quantos aceitaram o anabatismo? Quantos dos grandes reformadores? Poucos. Então deve estar errado. Mas só que a verdade achou um caminho e triunfou. A verdade, passando de largo aqueles que a desprezam e rejeitam, triunfará. Glória a Deus por isso. Bom, então, nesse MV, nós falamos sobre o véu, só que nesse mesmo MV que eu preguei sobre a questão da mulher não pregar, e a glória progressiva para toda a comunidade aqui, eu já tinha pregado sobre o véu só para as pessoas que estavam aqui acampadas. E não falei nada sobre o véu para eles. Para a comunidade, portanto, eu falei sobre o véu e queria também que eles ouvissem da minha própria boca, pessoalmente. E foi, acho que 2 semanas depois. E eu anunciei no grupo, sábado que vem vai ter culto aqui no IBC. Aí alguém postou no grupo, quem vai pregar e qual será a mensagem? E então eu respondi, eu estarei expondo a questão do véu. 1 Coríntios 11. Você não falou véu, acho que você só falou... Só 1 Coríntios 11. O texto bíblico. Então, véu e tal, e aí ficou um silêncio, e no sábado ninguém veio. Eles foram ali para o Monte Horebe, fizeram culto lá, mas não quiseram investigar. Voltaram. Essa é a tristeza. Nós amamos nossos amigos, mas nossos amigos não querem estudar. Sim. Eles só querem ver o fulano, a ciclana, a líder está aceitando. Tem quantas pessoas da verdade aceitando? Presente. Quantos líderes da verdade presente aceitaram? Mas o parar para estudar, não. Sim. Então é pena. Mas quando são apresentadas verdades bíblicas impopulares, isso aqui é Ellen White falando, verdades bíblicas impopulares, muitos se recusam a pesquisá-las. Protestam, como o gato aqui protestou. Não. Embora muitos se recusam a pesquisá-las. Embora incapazes de refutar os claros ensinos da Escritura,
manifestam extrema relutância em estudar. Não tem que aceitar de cara, em estudar, em sentar lá e comparar as evidências. Em estudar as evidências oferecidas. Alguns presumem que, mesmo sendo essas doutrinas verdades incontestes, realmente está escrito aqui, né? Pouco importa aceitarem ou não a nova luz. E apegam-se a fábulas agradáveis. Aí eu fiquei pensando, gente, que fábula, porque a palavra fábula, né, parece assim, uma coisa do unicórnio voador, uma fábula. Não, que fábulas que pessoas às vezes se apegam em rejeitar verdades. Então eu pus aqui um exemplo. Por exemplo, tudo que Ellen White ensinou, faremos e nada mais. Se fosse importante, Daniel, Ellen White teria dito alguma coisa. É uma fábula, é algo assim, é um jargão, é uma máxima. Se Lutero não cria nisso, então nós também não, né? Enfim, essas fábulas aqui, essas desculpas, usadas pelo inimigo para desviar almas. Assim são suas mentes cegadas pelo erro e eles ficam separadas do céu. Você pode falar, Daniel, mas essas coisinhas separar do céu não pode ser, né? É questão de consciência, são detalhes. Olha só como é que funciona, disse o anjo. Deus operará mais e mais rigorosamente a fim de experimentar e provar, cada um entre seu povo. Alguns são prontos em receber um ponto. Quando nós pregamos uma nova luz lá, faz alguns anos, de que é errado praticar relação sexual no sábado. Você pode ver o vídeo aqui nesse link, né? Foi uma nova luz também, para mim também. No começo eu relutei, né? Lembra lá na casa da Célia e da Daverson, o Alívio estavam juntos, eu relutei e pensei, não pode ser. Mas depois eu fui estudar e fui sincero comigo mesmo e fui lutar com Deus, aceitei e comecei a pregar. Nessa altura, a maioria aceitou, né, Beth? Ninguém assim objetou e se escandalizou com isso. Como exemplo aqui, né? Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, recuam diante dele e ficam para trás. Gente, a questão do véu para a mulher realmente, né, confessemos, convenhamos, é difícil, né? Não é difícil, assim, um estigma, o que vão dizer? É algo difícil. Então, alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado, né? As pessoas da Verdade Presente geralmente já perderam a igreja, já são peixes fora d'água. E agora encontraram aqui no IAG, nos ministérios, uma comunidade que os abraça, que os envolve. Agora, sacrificar isso, o emprego também, né? Assim, se aceitar, você vai ser bem estigmatizado. Infelizmente, né, eu mencionei aqui ministério, porque a maioria de vocês conhece o ministério e somos vizinhos aqui, e não estou falando contra ninguém como pessoa, né? Mas é humanamente vendo compreensível. É difícil. Não é fácil. E por isso que Deus disse, Deus operará mais e mais rigorosamente. Deus é um Deus zeloso e quer nos provar para ver se de fato nós estamos dispostos a entregar. Eis-nos prontos, Senhor, somos teus, vamos dar tudo, vamos dar a vida pela graça de Deus. Mas é mesmo? Tá difícil até de viver. Como será o entregar a vida? Então, está disposto a perder o emprego, se fosse o pior dos casos, né? A perder, então, isso golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Vai perder o apoio. Será que eu amo a Deus, a sua palavra? Nós trememos da sua palavra? Ou, né, temos maior afeição pela aceitação social, pelo não status, digamos, mas em ser reconhecido. Reconhecimento, isso é compreensível, mas é um ídolo, pode se tornar um ídolo se está acima do amor à verdade. Aí tem eles ensejo de ver o que em seu coração está excluindo a Jesus.
prezam alguma coisa mais que a verdade. Esse é o ponto. Prezam alguma coisa mais do que a verdade. E o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Forte, né? Os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda a prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a trasladação. Eu lamento em dizer, é muito triste, nós amamos nossos irmãos aqui da comunidade. Eu estive ontem, né, com a família na inauguração do IAG, gostamos, assim, temos uma simpatia, uma afeição pessoal e queremos o bem deles. E justo por isto é que estamos, né, mencionando isso, para ver se há um despertamento ainda há tempo de examinar, ser sinceros consigo mesmo, né? Mas está profetizado, é uma coisa muito triste, ó. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. O que diz lá? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Será que é só o decálogo? Ou é tudo que Deus mandou? Né? Aqui você vê nessa postagem o que inclui a palavra mandamento. Mandamentos, aqui no grego, está a palavra grega entolé. Não são só os 10 mandamentos, porque essa palavra aparece também em João 13:34. Ó, aqui está o inserido para você dar pausa, tirar um print e comparar. Aqui, ó, examinar as escrituras. João 15:12, Marcos 10:5, João 10:18, João 12:49, 1 Timóteo 6:14, Hebreus 7:5 e Hebreus 9:19. São tudo referências a mandamentos que não estão no decálogo. A mesma palavra grega. Então, faz parte da mensagem do terceiro anjo. Fazer tudo que Deus mandou. Toda a Bíblia é inspirada e útil. Concorda comigo? Inclusive Paulo. As suas instruções são para nós hoje também, mesmo as de Corinto. Nós temos lido vários textos sobre isso. Enfim, a mensagem do terceiro anjo e tudo que ela engloba não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz. Por quem? Será que é pelo mundo, pelos ímpios? Pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Então, queridos, nós temos preocupação de que nossos amigos, de que vocês, nossos amigos, estão se recusando a andar na glória progressiva, estacionaram, puxaram freio de mão. O que o IES te ensinou, nós vamos ensinar, essas verdades que nós já sabemos, mas e essas coisas estranhas, novas, nós nos recusamos a andar e até a investigar. Então, aqui está a advertência. Enquanto ainda há tempo, queridos, você pode parar e refletir. Pensa profundamente. Faz um exame de coração no seu travesseiro. Ore a Deus. Senhor, é possível que eu estou sendo arrastado pelo preconceito, por julgar o carteiro. O carteiro vai lá e entrega a palavra. E em vez de estar preocupado com a mensagem, está preocupado com ele, o que dizem desse carteiro. Não, esse carteiro ó, tem uma reputação assim assado, né, está queimado. Bom, então voltando à questão, o véu foi também amplamente rechaçado. Nesse sábado não veio ninguém e ali também se reuniram aqui perto e ali de cima escreveram alguns comentários assim, como se fosse, né? Nós estamos de luto, não estamos de véu, estamos de luto. Né? Foi muito dramático. Ser vaidosa. Eu realmente fiquei eles dizem triste, isso de nós. porque eu não sou vaidosa. A senhora White diz que hoje em dia as mulheres são muito ousadas, que não cobrem o seu rosto e a sua cabeça. Né? Você pode ver nesse texto aqui, se você quer um texto
da irmã White sobre o assunto véu. Daniel vai deixar aqui para você pesquisar depois. Sabe quando acusa a Ellen White? Ela foi maçom, olha aqui. O importante não é tanto aquele obelisco, mas você concorda comigo que o importante é o que ela escreveu contra as sociedades secretas? Sim, isso que para nós é importante. O que dizem, e também dizem, Ellen G. White não usou foto aqui. Mas, novamente, o importante é você ver algumas fotos com ela com véu e outras com redinha e outras sem, aparentemente. O importante é o que ela escreveu. Ela escreveu alguma coisa dizendo que era circunstancial, para aquela época, que o cabelo foi dado no lugar de véu. Na verdade, a Bíblia diz que o cabelo foi dado como cobertura, como manto ali. Não é como véu, isso é uma tradução errada. Então, o importante é o que ela escreveu. E ela nunca escreveu contra o uso do véu, escreveu a favor do uso do véu. Mas a igreja, infelizmente, é tão relutante em seguir a luz. Ela mesma escreveu lá no capítulo 4 de Testemunhos, né? Que então Deus falou, vocês não querem, Então é assim, ó. É como assim, vocês querem um rei? Então né? Cessou, foi parando as visões. Sim. E ele foi ficando calado, eles não querem. Tanto é que no volume 1 de Testemunhos para a Igreja, ela trouxe e apresentou a mensagem da reforma do vestuário. E ali ficou um tempo, como Daniel leu há passagens atrás, Deus dá um tempo, depois que ele apresenta a mensagem, ele dá um tempo para ver o que vão fazer com essa mensagem. Sim. Então, ela ficou em silêncio por 4 anos, ela comenta. Quando a gente vai agora para o volume 4 do Testemunhos para a Igreja, ela volta a falar sobre o vestuário e ela explica por que ela ficou em silêncio. E seria interessante se aquelas que são sinceras e tiverem o desejo de entender o contexto. Então ela explica, olha, vocês aceitaram com muita má vontade a reforma que o Senhor apresentou. Então ele parou de dar mais luz. Quando eu li isso, eu parei de ler e fiquei triste. Li de novo o quê? O Senhor Deus parou de mandar mais luz, porque as irmãs estavam com má vontade, não queriam. E isso me causou tristeza, porque eu pensei, gente, de repente o Senhor Deus queria sim trazer mais luz sobre a vestimenta. Então eu tive um despertar para buscar mais aonde ela poderia estar falando, pinceladas. E aí foi quando eu encontrei esse texto, a base de oração. Eu estava, olha, sinceramente eu queria saber a vontade de Deus. Não é porque eu estava com vontade de sair usando véu por aí, mas eu queria saber a vontade de Deus, e Deus viu a minha sinceridade e ele me apresentou então esse outro texto que o Daniel comentou, que ela fala da modéstia, como as mulheres pararam de ser modestas, deixando de usar o véu. Sim. Então, se a gente ver aí, é um lampejo. E aí a gente foi buscar na Bíblia e encontramos um texto em Levíticos 5:18 e também Coríntios 11 e Isaías 5. Em Levítico diz que os israelitas tinham o costume de usar véu, as mulheres, Sim. né? E você vê pela história toda que, olha só, as mulheres piedosas, valdenses, huguenotes de véu, né? E alguém falou assim, num dos vídeos que alguém lançou, mas sabia que num certo lugar lá da Bíblia uma prostituta usou um véu. E não tem só isso, tem também, Moisés também usou um véu, sabia? Em certa ocasião. Então, com esse argumento, eu fiquei pensando, gente, usaram esse argumento. Então é como dizer, porque Judas então beijou, Não vou mais sair ele beijando profanou, por aí, né? e então o ósculo santo, quando Paulo manda, não combina. Então essa parte do ósculo santo aqui não é inspirada, sabe? Só porque Judas beijou. Ele profanou, porque ele deu um beijo, então não vou cometer, não vou fazer o ósculo santo, o beijo santo, porque Judas beijou, sabe? Que argumento é esse? Então, gente, recorrem a certos raciocínios de que tem que ver muitos meandros assim, né, para chegar a essa conclusão.
uma irmã lançou uma apostila de 17 páginas, uma mulher ensinando de que a mulher pode ensinar. É uma ironia, né? E justamente usando argumentos, fazendo meandros e curvas para provar que sim. Tem o claro texto bíblico lá que diz que não. Então no véu também há circunstâncias, tem que ver que naquela E época... olha, a gente fala com muita tristeza, porque até eu gostava de pregar, minha mãe, Sim, e a no nossa MV você vê que muitas família. mulheres já pregaram. Eu tenho a Sim, propensão de colocar elas para falar. Eu amo, geralmente as mulheres, via de regra, são mais piedosas do que os homens. É triste dizer isso, né? Mas elas são mais... Então eu pus muitas mulheres para pregar e para mim também foi difícil, né? As três amigas, quando eu entendi isso, né, de que a mulher... Aí alguém também comentou lá no vídeo. Ai, essa questão da mulher não pregar, essa é a mensagem que Deus dá para proclamar ao mundo? Misericórdia, comentou no vídeo. ai, mas deixa eu comentar uma coisa. A mensagem de Elias, que ele veio restaurar, né? É que Elias vai restaurar, como que Vai é? converter o coração Converter o coração dos pais aos aos filhos filhos, e dos filhos aos aos pais. pais. A palavra pais não é pai, mãe e pai. A palavra ali é pai homem. Abe, que é o tipo Abba, pai. Então, o Senhor Deus, agora veja como tudo se encaixa. Ele quer restaurar o lugar do homem Como como sacerdote, sacerdote para ele levar a por- mensagem, ele falar e ele pregar. E o que o mundo hoje em dia faz? é justo o contrário. Feminismo, rebaixa o homem, até às vezes, deixa eu fazer um parênteses aqui. Muitas vezes, quando a gente conversa só entre mulheres, eu não gosto disso. Fala assim, é homem, ó, por isso que não fez certo, é homem. Não! O Senhor Deus quer restaurar o lugar do homem, nós temos que respeitar. Eu Sim, acho que a gente vai receber visita. tá bom. Aí, lembra da vez passada que veio alguém de barba e eu falei, é um dos nossos. A questão da barba, ó, o homem é o leão da tribo. Concorda, Betsy? O homem é o leão, nada de ficar igualzinho, com o rostinho, né? Isso é questão do mundo. Véu, símbolo da submissão da mulher. Não feminismo, não mulher pastora, Então, né? não, mulher pastora. Só um pouquinho. Boa tarde. Ó, em cada época há um novo desenvolvimento da verdade. Uma mensagem de Deus para esta geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Mas a luz que brilha na nova ampliação da verdade é que glorifica a velha. O homem que rejeita ou despreza a nova não possui realmente a velha. Para ele, perde seu poder vital e torna-se forma inanimada. Então você vê que em cada época há um novo desdobramento da verdade, uma mensagem de Deus para essa geração. Então, na geração feminista, que não estava tão forte na época de Ellen White, né, diferenciar homem e mulher, né, com a barba, com o véu, um símbolo da submissão feminina, um sinal de autoridade, e a mulher não ensinar, né, deixe o homem ser o sacerdote, deixa ele liderar a igreja. Isso não quer dizer que a mulher não pode ensinar a escola sabatina, pode sim. Fazer evangelismo, pregar, pode E sim. tem todo um livro, Filhas de Deus, de como a mulher Tem. pode trabalhar na causa do Mas, Senhor. mas a pregação de sábado de manhã e de quarta-feira, se for para a igreja, e o fazer vídeo ensinando para o adventismo, se não for vídeos para evangelismo, ensinando né, mas para adventistas, está errado. Biblicamente está errado. Deixe o homem ser o sacerdote. Ponha o seu maridão para pregar. Por que a mulher, ela é muito piedosa, então vai lá e ajude, ore pelo seu marido, para ele ser o sacerdote. Vamos converter o coração
dos filhos aos pais. A ele é a figura que deve ser colocada. Isso é restaurar também no homem a imagem divina. Bom, aí nós anunciamos o próximo MV. Eu pensei, será que eu convido todos? Não, eles estão desprezando luz, mas Deus me impressionou, olha, Deus dá tempo, é misericordioso, fale para eles presencialmente, a chance deles aceitarem é maior, né? Para não dar nenhuma desculpa para eles ouvirem da minha boca. Então convidei para o próximo MV, mais um MV. No passado, todos tinham vindo e saído assim, horrorizados, escandalizados, né? E agora no anúncio aqui no grupo, não, eu convidei pessoalmente cada um, né? Eu falei o anúncio escrito aqui com os detalhes, que seria Nova Luz de novo, né? Eu já anunciei para que as pessoas começassem a pensar, gente, é uma coisa séria, vamos lá. As pessoas, será que vão estar dispostas a ouvir a nova luz? Ou já vão ter um preconceito, um conceito preconcebido? E nesse MV, de fato, aconteceu o que eu suspeitava, né? O IAG organizou um impacto numa cidade, coisa que há muito tempo não tinham feito, né? Um impacto numa cidade que já fizeram, foram lá de novo, lá para Vargem Bonita. Enfim. Então, ficou muito desfalcado aqui esse Congresso MV. Não me preocupo com números, pela graça de Deus, sabe? A Bíblia também diz, depois de ter perdido os primeiros filhos, haverá outros, né? Aquelas pessoas que Deus trará de longe e que tremem da palavra de Deus, por menos que seja. Infelizmente, né? É assim, e isso faz parte da cruz. Levarei eu também minha cruz. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz. Muito se diz, quantos seguidores veio, quantos vieram para o MV e quantos vieram para lá, né? Se compara. Então, eu aceito a vergonha da cruz, pela graça de Deus, né? Tudo bem, ninguém mais quer vir presencialmente, mesmo que não venha mais ninguém. Então, isso é estar disposto a entregar inteiramente, né? Dar a vida por Cristo. É muito mais difícil viver por Cristo do que morrer por Cristo. Morrer por Cristo, muitos dizem que estão dispostos, né? Aqui a palavra de Deus diz, de início, seus adeptos são poucos. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas. Então, quando o Instituto vai se tornando, de fato, se institucionalizando, virando muito grande, comissões, né? Aí começa considerações políticas, né? Convida a pessoa rica para falar, o político. Então isso é uma tendência que nós temos visto e ficado preocupado. Mas a última grande obra será muito fora da comum ordem de coisas. E de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Para a sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. A verdade oculta aos sábios entendidos desse mundo é revelada às criancinhas e aos humildes. Exige sacrifício próprio. Então, uma verdade peculiar para cada geração, nova luz, exige sacrifício próprio, uma característica da nova luz. Quando o povo de Deus está crescendo na graça, vai constantemente obtendo uma compreensão mais clara de sua palavra. Gente, a lei para mim é outra coisa. A Torá agora revela os pensamentos de Deus e pela graça de Deus eu quero dizer como salmista, deleito-me em fazer a tua vontade. O Salmo 119 agora ganhou um novo colorido, né? Os teus estatutos, ensina-me, ó Jeová, o caminho dos teus estatutos, então os guardarei até o fim. Dá-me entendimento, então cumprirei a tua lei, e de todo o meu coração a observarei. Não é lindo? Isso está fora de nós, não vem de nós. A nossa tendência é até onde eu
posso ficar estacionado, parado e ainda ir para o céu. É ser minimalista, típico, né, na escola também, quanto que é o mínimo para eu passar de ano. A gente não quer fardos. Mas para a pessoa convertida, quem tem um novo coração, é um prazer. Deleito-me fazer em tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Parte de coração, não é um fardo, pelo contrário, é um prazer. E, aliás, a questão da barba, pelo contrário, era um fardo. Eu fazia a barba poucos dias eu fazia, né? Tem gente que faz todos dia e agora caiu um fardo. Pelo contrário, os mandamentos de Deus sempre são de molde a melhorar a nossa vida, facilitar. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria paz como um rio. E eu não mencionei a questão da agricultura, né? Deus me provou nisso também. E por um tempo eu comecei a sacrificar as bananas. Eu entendi que nos primeiros 7 anos, né, não se deve comer da árvore. Então eu pensei, banana é uma fruta, árvore frutífera. E olha, eu quero seguir o caminho mais simples, já que a Bíblia não fala em bananeira sim ou não, eu estou disposto sim. Eu quero seguir o caminho seguro e não gosto de comer a banana, não me sinto bem. Então eu vou também não comer banana nos primeiros 5 anos. E aí Deus me provou por um tempo e depois me aliviou mostrando, né, de que são as árvores lenhosas. Na Bíblia não tinha bananeira, nem mamão, e chuchu e maracujá. Qual que é o critério, né? Qual a diferença entre a árvore e eu aí postei esse artigo aqui, né? Mostrando que árvore são frutas lenhosas e que vive, né, por tantos anos. A bananeira, primeiro que não é um caule lenhoso e ela morre depois de um certo tempo e dá filhotes. Então, nesse caso em que é o giro rápido, como milho, grão, feijão, trigo na Bíblia aí aparece, aí fala que aí tem o ano sabático. Então, depois eu fui compreender. Mas para vocês verem como é que Deus prova individualmente, né? Então, descobrirão nova luz e beleza em suas sagradas verdades. E isto se tem verificado na história da igreja em todos os séculos. E agora está acontecendo, gente. Que privilégio! Olha só, confiando-lhes em conhecimento de sua verdade, Deus lhes confere uma honra, em comparação com a qual as honras terrestres e a grandeza humana se reduzem à insignificância. Que privilégio, Deus seja louvado, né, Betsy? De Deus. E você pode ser participante disso também, né? De poder descobrir nova luz. É um privilégio. A Bíblia, gente, é um livro que precisamos fazer tudo. Não. É um livro maravilhoso. Eu meio que perdi no pensamento agora. Aí no MV passado, em que vieram poucas pessoas, nós falamos sobre dons espirituais. O mais controverso ali foi de que 1 Coríntios 14, quando fala em orar em línguas, não é as línguas dos homens, grego, hebraico, mas é a língua dos anjos, porque não fala a homens, mas sim a Deus. Em espírito fala mistérios. E vamos trabalhando. Eu sei que agora você também já tem preconceito. Opa, freio de mão, a contrafação. Sim, tem a contrafação também satânica. O falso falar em línguas, Babilônia. Ellen G. White também fala nisso, né? Esse é o falso, mas são 3 tipos. Tem o Atos 2, 1 Coríntios 14, que é a língua dos anjos, que é um dos dons sobrenaturais, não é algo natural. E tem a contrafação satânica. Veja esse vídeo aqui, nós explicando, é por A mais B. E não se recuse a investigar a evidência, porque soa, né? Não, mas que pioneiro! Ellen White não falou nisso, então nós também não. Muitos hoje se apegam de modo idêntico ao rei Carlos V, lá no Grande Conflito, aos costumes e tradições de seus pais. Quando o Senhor lhes envia mais luz, recusam-se a aceitá-la, porque não havendo ela sido concedida a seus pais, não foi por eles acolhida.
Não estamos colocados onde nossos pais se achavam. Consequentemente, nossos deveres e responsabilidades não são os mesmos. Não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo de nossos pais, a fim de determinar nosso dever. Nosso dever. Em vez de pesquisar por nós mesmos a palavra da verdade. Nossa responsabilidade é maior do que foi a de nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que receberam e que nos foi entregue como herança. Somos também responsáveis pela luz adicional que hoje, da palavra de Deus, está a brilhar sobre nós. Eu sei que você tem muito preconceito contra a minha pessoa. Ah, não, Daniel Silveira não, Daniel Silveira não pode ser. Queridos, muitas vezes Deus nos surpreende pelo instrumento. Jones também não foi um instrumento perfeito, pelo contrário, ele tinha dificuldades com a língua, ele falava de uma forma muito afiada. Ellen White também, nós lemos em alguns lugares, repreendeu a Jones por isso e falou: menos Jones, menos língua afiada, menos pimenta no seu vocabulário, né? Então, havia já certo preconceito. Deus poderia ter usado a própria Ellen G. White, mas não. Deus quis trazer um instrumento imperfeito para provar. Deus trabalhará mais rigorosamente, mais e mais rigorosamente, a fim de experimentar e provar. Deixa eu fazer um teste, uma prova rigorosa. Então não é fácil, eu sei. Agora, vocês que estão aqui na comunidade de Capitólio, que estão me ouvindo, estão realmente num dilema muito grande e é muito difícil aceitar agora essa altura. Depois de tanta maledicência, né? Depois de tanto progresso que a verdade já fez, agora é um pacote. Já não é mais uma coisinha como a questão de fazer sexo no sábado. Agora já, né, é mais rigoroso. Deus está experimentando e provando o seu povo. Não devemos pensar: bem, temos toda a verdade, compreendemos as principais colunas de nossa fé e podemos descansar neste conhecimento. A verdade é progressiva e precisamos andar em luz crescente. O que você tem a dizer, Beth, para concluir? Ai, é tudo muito triste, mas quando o Senhor Deus fala algo, nós devemos ser sinceros e devemos ser humildes, porque não é gostoso ouvir repreensão. Ninguém gosta de repreensão, mas devemos viver como que sempre na presença de Deus e não pensar que somos melhores, não somos melhores que ninguém. E falta muito pouco tempo para que o Senhor Jesus quer voltar e que nos apeguemos à sua palavra e não nos preocupemos com o que as outras pessoas vão dizer. Olha, em Ezequiel 9, sabe? Que o selo de Deus é colocado. Nós estamos nesse tempo, na iminência. O juízo passará para os vivos e o selo de Deus será aplicado. Então, Ezequiel 9 é terrível, nós conhecemos esse texto, mas a Sarah White também fala para nós estudarmos 10, o capítulo 11 e 12. E aqui diz, é uma continuação, é uma série. E aqui diz, caracterizando um pouco mais os que não foram selados. Ela diz que os que suspiram e gemem, mas aqui no capítulo 11, verso 12, diz assim também: e sabereis que eu sou o Senhor, pois não tendes andado nos meus estatutos, nem executado os meus juízos, mas tendes procedido conforme os costumes das nações que estão ao redor de vós. A questão da barba é um costume das nações. Você pode pesquisar quem que inventou que nação? Veio lá do Egito.
Eles rapavam a barba, né? Então, os costumes das nações em contraste com guardar os estatutos e juízos. Ezequiel 9, é selamento, é terrível, é verdade presente. Quando Neemias, ele viu certas coisas que estavam acontecendo, tristes, que já tinham sido ensinadas para não fazer, e quem estava na liderança fazendo as coisas que já tinham sido ditas para não fazer, eram pessoas de influência, eram pessoas que tinham certas vantagens em cima de seus irmãos mais pobres, enfim. Deus deu uma autoridade para ele, mas quem era Neemias? Era um profeta? Bom, Deus chamou Neemias, esse copeiro. Mas e ele falou firme com as pessoas. E o que traz alegria foi a maneira como eles receberam. Eles receberam de uma maneira humilde, é verdade, Neemias. Nós temos feito isso e nós não vamos mais fazer. Vamos chamar nossos irmãos, vamos corrigir. Então, assim, quando o Senhor vem e nos chama a atenção, não devemos nos fechar, mas ser como esses homens e ser humildes. Olha, o que mais precisamos, que a raça humana precisa, inclusive dentro da igreja. É um quebrantamento, um rasgar do coração. Sim, E não a do vestuário. humildade. Apregoar um santo jejum, né? Buscar ali de todo o coração se humilhar perante Deus. Nós não estamos querendo falar de A ou B ou C, não queremos falar nomes de ninguém, mas é isso que a gente está falando, para que haja um arrependimento e um retorno. Sim. Infelizmente, quando há rejeição de um pequeno ponto, mas é da Bíblia inspirada, é o Senhor, Deus Jeová, o grande eu sou, que disse. Então cale-se o homem e trema, né? E eu quero terminar com um pensamento positivo. Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom, sabe? Eu sou mais feliz, a minha relação com Deus ficou mais estreita, desde que eu tenho um pensamento de querer agradar ao meu mestre. Ele é o meu marido, como diz lá em Isaías 54. Claro, eu estou me aprontando. Quando eu vi sobre a senhora White falando como deve ser o tecido também, eu corri lá para o guarda-roupa para ver o que eu posso tirar para poder agradar ao meu mestre. Opa, a chuva hoje está chegando mais perto, eu quero me aprontar, né? O casamento para a mulher também é muito importante quando vem o casamento. Que roupa vai ser? Para Deus é importante a nossa aparência. Nós somos a esposa dele, né? Então, para Deus é importante a nossa aparência. É claro que Deus vê o coração e do coração é que vêm as obras. Pela fé. A fé sem obras é morta. Então, toda reforma, todo preparo para se encontrar com Deus, a aparência que, se Ele disse que Ele quer assim, quer a esposa, olha, eu fico feliz quando você usa franjinha, Betsy. E ela usou lá para o seu casamento franjinha, para me agradar. Ela não usava antes, mas como eu disse que eu preferia... Eu usava. Você sempre usava? Sim. Mas porque... Ah, tá. Mas tinha fotos que você não usava, né? É porque eu comecei a querer colocá-la de lado. Mas você sim. prefere Eu preferia que ela seja franjinha assim. de menininha. Lá nessa época do casamento, né? E ela usou. Não foi um fardo. Que dizem, né? Daniela vai impor mais fardos. É justiça pela fé, só. Foca nisso. Né? Se Deus falou, para essa geração faz muito sentido. É o pacote antifeminismo, né? E é uma prova, Deus está experimentando. Então, provai e vede que o Senhor é bom. Para mim tem sido uma bênção, uma emoção, e eu apelo para que você também prove. Você vai sofrer oposição, estigma, olhares, né? Olhares assim na igreja, mas isso vai te aproximar de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Faça dele o seu refúgio e o seu baluarte, né? Apoie-se nele.
né, Beth? Como é que você se sente usando o véu? É, na questão lá da cidade, as pessoas te reparam, te olham e buscam você como uma referência, alguém espiritual, Sim, e puxam conversa espiritual, já direto na conversa espiritual. mas assim, e pessoalmente? Como é que o véu, um detalhe assim, isso te aproximou de Deus, te fez assim, foi emocionante ou Sim, é um sim. fardo? Não, depois que eu entendi que era um pedido de Deus, ficou mais real a questão de que estou na presença da família celestial, os anjos, o Espírito Santo. E, e eu já não consigo me imaginar sem. Por quê? É como que eu tivesse assim desagradando. Como se fosse com um decotão, né? Por É, exemplo. não, Ousadas. As mulheres de ousada, hoje, atuais, são muito petulante, ousadas, né? né? Mostrando o seu cabelo. Eu gostei muito de ver é que não somos nós sozinhos falando, mas ultimamente eu vi no YouTube, né, em outros lugares, que o Senhor Deus está falando ao redor do mundo com todas as mulheres que são Piedosa. piedosas, independente de qual seja a religião. Então, elas têm a sua maneira de colocar, mas muitas delas entenderam o mesmo conceito e elas falam que não é apenas um véu. É, desculpa, o que que diz isso por trás? Que é exatamente essa É uma ideia, mensagem. isso do É a antifeminismo. submissão feminina. Isso é a submissão e exaltar o papel do homem. Porque nós temos que nos refrear por natureza, o gênero feminino quer falar e foi passado para nós que nós temos que correr atrás dos nossos direitos e sermos iguais. Então agora o Senhor Deus quer o quê? Isso Menos. é coisa que surgiu Diminua. depois de Ellen G. White. Sim, diminua. Assim como também a questão da pintura de cabelo. Na época dela não era popular e, portanto, ela não falou. Então depois surgiu e Sim, agora as nós vemos faz mal para a tintas. saúde, é vaidoso, mas se fosse popular na época dela, ela teria dito certamente. Então, assim, várias mulheres. Não é assim, Deus está falando só com você, Betsy e Daniel. Não. E também está falando com várias mulheres e outros homens. A questão da oração, né, Daniel? A gente viu orar com as mãos erguidas também em outros lugares. Olha, na Romênia, na Rússia, em Israel, vários Estados Unidos, são vários países que está tendo esse despertar. É. Então, são muitas coisas, sabe? Que quem é espiritual, isso aí se discerne espiritualmente. E lá em Malaquias 4:4, penúltimo e último verso do Antigo Testamento, antes da primeira vinda de Jesus, é: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei no Horebe para todo Israel, com estatutos e juízos. E esse verso me intrigava também já. Que é estatutos e juízos? Olha, e aí logo em seguida vem Elias. E aí logo em seguida acaba o Antigo Testamento, quer dizer, final de livro, final de toda uma dispensação, e aí vem o Messias. Nós estamos aguardando o Messias também, o grande e terrível dia do Senhor. Então é com estatutos e juízos. Como é que nós podemos estar rejeitando isso? Eu não entendo, sabe? Muitos argumentos que se tem aqui, ministérios, é confuso, sabe? O porquê não. É Não, porque não não, há, tem não há claro. argumento Assim bíblico. diz o Senhor. É que Mas sabe, eles geralmente dizem, cada um tem sua consciência, né? Não podemos julgar. Então uma coisa que tem me lembrai-vos. alegrado muito também é porque já não existe mais uma barreira entre eu e, por exemplo, uma outra mulher ortodoxa, uma Isso é uma judia. bênção. E assim, nós sabemos que há muitos filhos do Senhor Deus, muitas pessoas sinceras que ainda não conhecem ao Senhor Jesus como o Messias e eles estão no coração deles ansiosos e desejosos para saber mais. A irmã White comenta, ela tem todo um capítulo sobre isso. Então, que quando eles entenderem
as profecias do Antigo Testamento com as do Novo Testamento. Vai ser como uma nova criação, uma grande alegria. E aí, Sim. como que o Daniel iríamos nos aproximar de um judeu que estuda A Torá. a Torá com os estatutos e os juízos, e que ele estava mais na frente usando a barba, usando o véu, porque elas usam. Como que a gente ia conversar? Já era uma barreira ali. Nós não teríamos como explicar, mas por que critério vocês usam Vocês nem para estão lendo. condenar a tatuagem e não condenar a barba? Levíticos 11, mas qual critério? Né? Agricultura, e não teríamos argumento. Então agora Então, a pro gente não tem evangelismo, nenhuma barreira para poder receber uma amizade de um judeu, de uma judia sincera que quer entender, porque nós também estamos querendo entender o que para eles já sabem, que é os estatutos, como que é na agricultura, os detalhes, nós também queremos e nós saber. estamos dando estudos bíblicos, mesmo aqui no Brasil, para pessoas, uma família agora recente que se juntou, que quer fazer, que está disposta, que já aceitou a luz do véu, já estão usando, sabe? Virão pessoas do leste do Oriente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto que as pessoas dessa geração, que têm tido grande luz, mas não têm andado na luz, serão desconvidados, serão deixados fora do banquete, infelizmente. Tá? Então, Até assim, só para completar aqui, até, por exemplo, uma família muçulmana entrou em contato. E isso ficou assim, trouxe uma paz para mim, porque estava assim muito terrível para nós aqui na comunidade. Eu estava me recuperando na saúde, muito fragilizada. E então essa família muçulmana entrou em contato com Daniel, ele já nos acompanhava. Ou seja, para vocês verem que havia uma barreira. Por que, que ele não entrou antes, por exemplo, em contato? Mas quando viu que o Daniel começou a usar a barba, eu comecei a usar o véu. Então ele teve coragem ou se animou em entrar em contato e conversar. E há outros mais. amém. Né? Seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Amém. Depois leia lá Isaías 66, lá você vê no último capítulo de Isaías 666, quem são os fiéis ali? São os que tremem da palavra de Deus, que vivem de toda a palavra que procede da boca de Deus, e não selecionando a que é conveniente, a que estamos acostumados, e a que, isso é um detalhe. Né? Enfim, vamos orar, já falamos demais, vamos fazer uma oração ao nosso Senhor. Senhor Santo, Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, nós queremos Te agradecer pelas Tuas bênçãos e agradecer pela honra e privilégio que é conhecer mais luz. Tu nos tens confiado, Senhor, esses oráculos, os tesouros, e queremos ser depositários e porta-vozes fiéis, Senhor, e transmitir ao povo de Deus tudo que brilha da Tua santa palavra. Amém. Eu sei que Tu honrarás também e te prostrarás perante a Tua própria lei, como diz a Tua serva. E a tua sagrada lei, com estatutos e juízos, serão exaltados, e a tua lei triunfará. As ilhas aguardarão a minha lei, diz o Senhor. Amém. E para a aliança das nações, Senhor, queremos renovar a aliança. Tudo que o Senhor falou, faremos. Por tua graça, não confiando em nosso esforço, não querendo ser presumidos, mas em Jesus, em Cristo que nos fortalece, faremos tudo que o Senhor mandou. Esse é o nosso desejo, perfeita conformidade com a tua vontade. Aceite-nos em Jesus Cristo, que o teu sangue nos lave e dê uma misericórdia especial ao povo que está aglomerado aqui, que já tem essa maldição de estar aglomerados, de haver muita fofoca e maledicência, estão num dilema, em dificuldade séria, mas tem misericórdia em especial desse povo aqui de Capitólio, para que eles se libertem das cadeias que os prendem e se unam somente a Ti, a Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Amém. Amém. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel.
Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 4 e 5.